Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês sobre relações ecológicas. O que significa relações ecológicas? Relações ecológicas são as relações que acontecem entre os seres vivos. Essas relações, elas entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. A gente tem as relações ecológicas intraespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, relações interespecíficas, relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e essas relações, elas podem ser harmônicas, quando ela ou é benéfica ou não tem prejuízo para nenhuma das espécies, ou desarmônica, com prejuízo para uma ou para ambas. E a gente vai falar um pouco agora desse tipo de relação, quais são os organismos que estão envolvidos e o que acontece durante essa relação. Já acrescento a vocês que essas relações, por mais que algumas sejam desarmônicas, elas são muito importantes no meio ecológico, no meio ambiente, para o controle da natureza. A gente tem as interações intraespecífica e harmônica, que ocorre entre o indivíduo de uma mesma espécie, e ambas as espécies são beneficiadas. E a primeira delas que a gente vai falar é a sociedade, que é uma relação em que todos os indivíduos eles trabalham junto pelo sucesso de todos. Todos os envolvidos são beneficiados. Exemplo de sociedade, a gente tem a abelha, a gente tem os cupins, as formigas. Na sociedade das abelhas, geralmente há divisão de tarefas, porque a gente tem a operária, que são as abelhas fêmeas e estéreos, e são responsáveis pelo trabalho. A operária já está relacionando as funções de toda a colmeia. A gente tem o zangão, que os zangões eles são os machos da colmeia e eles são responsáveis pela fecundação da fêmea, né? E a reprodução, fertilização e reprodução. E a rainha, que é a abelha fêmea fértil. Ela é a responsável por pôr os ovos. Cada colmeia é representada por uma rainha e ela controla todas as outras graças a um hormônio que ela produz, que é o feromônio. A sociedade dos cupins. Eles vivem em túneis, no interior da terra, e alimentam-se de celulose. Eles vivem em sociedade, como a gente já viu, onde cada indivíduo tem uma função específica. A rainha, assim como na sociedade das abelhas, e a gente tem os soldados, que podem ser os machos ou fêmeas, possuem patas, mandíbulas muito fortes, são encarregados de defender a sociedade dos inimigos. Os operários, que podem ser macho ou fêmea, eles têm a função de cavar túneis, coletor, alimentos, cuidar dos cupins jovens, eles são animais estéreis, ou seja, não têm a capacidade de se reproduzir. E a sociedade das formigas, que são insetos que vivem em sociedade. Cada formiga possui uma função bem definida. A rainha, que são as fêmeas férteis, assim como na abelha, como no cupim. O macho, que são os alados, são responsáveis para fecundar a rainha. As operárias, que são responsáveis pelo trabalho da sociedade. E os soldados, indivíduos que eles são responsáveis por proteger, defender a sociedade dos inimigos. E também a gente tem a colônia, que é um tipo de relação ecológica intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, que ambos são beneficiados. A gente tem os corais. Eles trabalham de maneira cooperativa, proporcionando a sobrevivência de todos.
são organismos unidos anatomicamente. Cada indivíduo é dependente um do outro, é incapaz de viver isoladamente. A gente tem também a caravela portuguesa. As colônias, elas podem ser isomorfas e heteromorfas. As colônias isomorfas é aquela que todos os indivíduos apresentam certas semelhanças. Colônia de algas, por exemplo, a gente observa isso. E as colônias heteromórficas, quando possuem indivíduos diferentes, tanto na morfologia como na função. Um exemplo bastante conhecido é a caravela portuguesa, que apresenta indivíduos adaptados a diferentes funções. A gente tem agora as relações ecológicas intraespecífica desarmônica. Até agora a gente trabalhou com as relações entre indivíduos de uma mesma espécie, mas que ambos se beneficiavam. No caso dessa daqui, a primeira desarmônica é o canibalismo, que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. A gente tem um exemplo disso, o louva-a-Deus e a aranha viúva negra. Quando o consumo se dá entre indivíduos dessa mesma espécie, aí chama-se canibalismo. Na casa da viúva negra, a fêmea da rainha se alimenta do macho após a cópula. Ela necessita desse recurso energético para desenvolver sua prole. E o mesmo acontece com o louva-a-Deus. Intraespecífica desarmônica também a gente tem a competição, que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie competindo pelo alimento. Pode competir também por parceiras sexuais, recursos alimentares, território, abrigo. E agora a gente vai para relações ecológicas entre espécies diferentes, que a gente tem também que pode ser harmônica, onde ambos são beneficiados, ou não há prejuízo. E a primeira dela que a gente tem entre indivíduos de espécies diferentes é o mutualismo. É uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies e depende do outro para sobreviver. A gente tem os links, que é os fungos e as algas, ou cianobactérias, plantas, as flores e as abelhas, que ocorre a troca, a abelha se alimenta do néctar e a flor se beneficia com a polinização. As formigas e as acácias, que também é uma relação entre espécies diferentes e que ambas se beneficiam. A bactéria do gênero Rhizóbios e as leguminosas, que uma se aproveitando da outra, enquanto essa relação ela acontece entre indivíduos de espécies diferentes. A gente observa fungo e alga, planta e as abelhas, formigas e as acácias, que também é uma planta, e bactéria e as leguminosas, as plantas. Os links, associação entre fungos e algas, elas não sintetizam o próprio alimento, assim utilizam os nutrientes fornecidos pelas algas, e as algas são favorecidas pelo fato de os fungos proporcionarem a ela um ambiente onde elas poderão ter acesso a minerais e águas necessários para o seu desenvolvimento. No caso das plantas e os polinizadores, muitas espécies com flor apresentam adaptações para a atração dos polinizadores. Por quê? Porque os polinizadores garantem o transporte do pólen de uma planta para outra, promovendo a reprodução. E assim consegue os polinizadores, eles conseguem o néctar para a sua alimentação. O néctar é uma substância produzida pela planta e os polinizadores servem de alimento para esses polinizadores. Os polinizadores se alimentam de néctar. Aí, no caso da relação entre a formiga e as acácias, algumas formigas elas vivem nessas plantas, elas que possuem espinhos ocos que abrigam o animal. As formigas conseguem alimento na acácia e, em contrapartida, fornecem proteção ao vegetal, uma vez que o ataque de herbívoro não é possível, porque a planta fica cheia de formiga. Na hora que o animal toca na planta, a formiga
começa a caminhar ali em cima da planta e aí evita o ataque desses animais. E aí os animais geralmente vão para outra planta mais próxima, procurar outro tipo de alimento. Intraespecífica e harmônica. Também a gente tem a protocooperação, que é um tipo de relação ecológica que os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém não são prejudicados com o seu fim. Lembra que eu falei para vocês que as relações harmônicas, ela pode ter benefício para ambas as espécies ou apenas para uma, mas que para outra não causa nenhum prejuízo, como é o caso da protocooperação. A protocooperação, os organismos envolvidos com a interação, eles não são prejudicados com o seu fim. Por exemplo, se a relação ser cortada, não existe mais, eles vão viver independente se estão ainda na relação ou não. É uma relação facultativa. Protocooperação. Um exemplo, a anêmona do mar e o caranguejo eremita. O caranguejo ele transporta a anêmona do mar, o que confere benefício para ambas. O caranguejo consegue proteção, uma vez que a anêmona do mar apresenta em seus tentáculos células que liberam substância urticante. Já as anêmonas conseguem uma maior área para a busca de alimento, uma vez que não se locomove ativamente. Então, vai em busca de alimento, uma maior área para me conseguir mais alimento para mim, e o outro consegue a proteção. Entre o mamífero e o pássaro, muitas aves alimentam-se de carrapato. E aí esses mamíferos, esses carrapatos, eles se alimentam do sangue do mamífero. Então, os mamíferos se livram desses parasitas. E aí, em contrapartida, o passarinho consegue o seu alimento. O pássaro palito e o jacaré. O pássaro entra literalmente na boca do jacaré, enquanto ele permite que o animal se alimente dos restos de comida entre os dentes. O pássaro sai alimentado e o jacaré fica com a limpeza dos dentes. Inquilinismo é uma relação que indivíduos de espécies diferentes interagem. Temos organismos chamados de inquilino e o hospedeiro. O inquilino estabelece no corpo do hospedeiro, de modo a conseguir abrigo, proteção ou suporte, sem causar nenhum dano ao outro ser vivo. Então, um é beneficiado e para o outro não faz diferença. A gente também tem o epifitismo, que no caso é um tipo de equilinismo, só que é um equilinismo, uma relação entre plantas, não entre animais. É o hábito de vida dos vegetais que cresce sob a superfície de um outro ser vivo, geralmente de outra planta. Eles absorvem nutriente e água proveniente do ar, não é da planta que ele está usando como suporte, e de resíduos orgânicos de sedimento ao seu redor. E aí eles geralmente preferem viver nas alturas porque ele consegue uma maior quantidade de uma maior quantidade de ar circulando, resíduos orgânicos e sedimentos que ficam ao redor. Comensalismo. Nesse tipo de relação ecológica, não há prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas. Lembrando que apenas um dos organismos envolvidos se beneficia. Em outras palavras, no comensalismo, apenas um indivíduo se beneficia, não gerando nenhum prejuízo para outro envolvido. Agora, a gente vai mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Leões e as hienas. As hienas são animais carnívoros que acompanham os reis da selva a uma distância segura. Quando os leões, depois de atacarem a caça e se fartarem, abandonam a carcaça da presa, as hienas prontamente aproveitam os restos deixados. A rêmora e o tubarão. As rêmoras se prendem no corpo do tubarão e se alimentam do resto alimentar do peixe, além de serem transportados sem gasto de energia.
Agora, a gente vai para as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, que são desarmônicas. Ou existe aquelas relações que existe prejuízo para um e indiferente para o outro, ou é prejuízo para ambas. A gente tem o amensalismo, também conhecido como antibiose. É uma interação na qual o indivíduo de uma população secreta substância que inibe o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies. Como, por exemplo, a gente tem o eucalipto. As espécies que secretam a substância é chamada de inibidora, enquanto a espécie que é prejudicada denomina-se amensal. Nessa interação, a espécie inibidora não se beneficia da espécie amensal. Ela apenas a planta que está próximo dela só não consegue se desenvolver por conta das substâncias secretadas pela a planta que secreta essa substância. E aí essa substância inibe o crescimento e o desenvolvimento de outras espécies. Fungos que produzem substância antibiótica que inibe o crescimento de bactérias, como o penicillium, é um fungo que ele inibe o crescimento das bactérias. Plantas e pequenos animais do solo prejudicam com a passagem de animais de grande porte, como os elefantes. São exemplos de amensalismo, porque um dos grandes problemas da criação de animais, do agronegócio, é justamente a questão da grande quantidade de criação de gado, porque o gado ele pisa no solo e ele acaba deixando o solo compacto e as plantas não conseguem se desenvolver e aí gera uma série de problemas ambientais. Como falei para vocês, a gente tem o eucalipto, que nas raízes ele secreta substância capaz de impedir o crescimento de outras espécies naquele local. Ele não tem nenhum benefício com essas espécies que eles vão anulando, mas as plantas elas não conseguem se desenvolver. Então, é prejuízo para elas que não conseguem se desenvolver, e, no entanto, para o eucalipto não faz nenhuma diferença. A gente tem também a maré vermelha, na qual há uma grande proliferação de algas que produzem toxina capaz de prejudicar a vida dos seres aquáticos. As algas, quando o ambiente está muito contaminado, elas se proliferam e aí elas acabam secretando essas toxinas, e essas toxinas elas matam os seres vivos que estão presentes nesse ambiente aquático. A gente tem também a competição, que ela pode ocorrer tanto em indivíduos de mesmas espécies, como a gente falou anteriormente, nas relações intraespecíficas, como nas relações interespecíficas, que são indivíduos de espécies diferentes. No caso aqui, duas espécies de uma comunidade disputam o mesmo recurso do ambiente. Raízes de plantas competindo por água e nutrientes, gafanhotos e gado competindo por capim. A gente observa que são indivíduos de espécies diferentes, mas que entre eles há uma competição. Quando você planta duas árvores muito próximas, você vai fazer com que ocorra ali uma competição pelo nutriente, pela água. E é o mesmo caso quando o capim está verde, o capim está com a folha mole. O gafanhoto se alimenta de folhas e aí é um campo de alimentação para ele perfeito. E aí fica essa competição entre o gado e o gafanhoto. Parasitismo. Uma espécie parasita outra, ela literalmente vive, obtém seu alimento a partir daquela outra espécie. A espécie hospedeira se prejudica com a relação, no caso, o carrapato, parasitando o cão, a tênia, o ser humano, o cipó, que extrai a seiva de outras plantas. A gente viu que as plantas elas podem viver com relação harmônica, mas também elas podem ter essa relação de parasitismo, que é o que acontece com o cipó chumbo.
ele suga a seiva da outra planta e acaba matando a planta. Sobre esse assunto. E qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário que eu respondo para vocês.